Então, olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma das nossas webconferências e o objetivo aqui é resolver os exercícios da aula 7, ok? São exercícios bem extensos, né? Vamos ver como é que a gente avança nessa nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Para a gente começar, vamos olhar então aqui, né? Um pouquinho da aula 7. Pessoal, polimorfismo. O que é isso, pessoal? O polimorfismo está muito associado à ideia de herança, tá? Então, a ideia do polimorfismo, ela se baseia mais ou menos no seguinte. Imagina que você tem aqui, né? Olha só nesse exemplo, ele tem uma classe funcionário, ok? Tem uma classe professor, que é subclasse de funcionário, tá? E você tem uma classe administrativo, que também é uma subclasse de funcionário. E vejam só o que você pode fazer com o polimorfismo, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olha só, ele tem uma variável do tipo funcionário, ok? E você pode atribuir a ela um objeto do tipo professor. Vejam só, a ideia é que você passa a tratar um professor como um funcionário. Perceberam? Prof é uma variável do tipo professor. Então você passa a tratar um objeto do tipo professor como funcionário, um objeto do tipo administrativo como um funcionário, tá bom? E aí entra um conceito importante aqui no polimorfismo. Vejam só, quando eu estou olhando para esse objeto como se fosse um funcionário, eu só posso chamar os métodos que existem em funcionário. Então, é muito interessante que a gente tenha um método aqui na minha superclasse que exista também na minha subclasse. Esse get gratificação, vocês estão vendo? Eu estou sobrescrevendo, sobrepondo esse meu método na minha subclasse. Eu estou dando para esse método uma nova implementação na minha subclasse. E vejam que interessante. Quando eu chamo esse método aqui, ó, usando a minha variável do tipo funcionário, ele vai chamar o método getGratificação da classe professor e não da classe funcionário, ok? Por quê? Porque, embora minha variável seja do tipo funcionário, o meu objeto é do tipo professor. E a chamada de método acontece no objeto professor, tá bom? Essa é a ideia fundamental por trás do polimorfismo, tá bom? Você ter uma superclasse, você poder atribuir a uma variável dessa superclasse um objeto do tipo subclasse, ou seja, do tipo professor, você ter um método aqui na sua superclasse, por exemplo, getGratificação, que você vai dar para ele uma nova implementação na sua subclasse, de tal maneira que quando esse método for chamado, mesmo se você estiver usando uma variável do tipo funcionário, o que ele vai fazer é chamar um método no objeto. Então, se é um objeto do tipo professor, mesmo se eu estiver vendo esse objeto por meio de uma variável do tipo funcionário, ele vai chamar o método correto, que é gratificação da classe professor. Ok? Essa é a ideia fundamental por trás do polimorfismo, ok? Então vamos lá. Vamos então seguindo essa ideia, vamos lá. Às vezes eu posso ter uma classe, eu posso não saber como definir, o que escrever no método. Por exemplo, qual seria a gratificação de um funcionário? É zero? Não sei, depende do tipo de funcionário. Então, quando eu não souber o que colocar aqui no meu método, eu posso declarar esse meu método como abstract. Um método abstract, quando eu declaro ele assim como abstract aqui na frente, eu não tenho abre e fecha chaves. Estão vendo? Só tem ponto e vírgula. Significa o seguinte, que eu só estou dizendo que essa minha classe funcionário, ela tem um método getGratificação. Mas esse método, eu não tenho implementação dele aqui.
Eu só estou dizendo que um funcionário vai ter um método que é de gratificação, mas as minhas subclasses, ou seja, minha classe professor, vai ter que prover uma implementação para esse meu método, ok? Então, esse é o objetivo de um método abstrato, tá? Esse é o objetivo. Um ponto importante é que quando você tem um método abstrato na sua classe, a sua classe também vai ter que ser abstrata. Por quê, pessoal? Olha só, quando a minha classe, o meu método abstrato, ele não tem corpo, ok? Não tem implementação. Então tem que dizer que a minha classe também é abstrata. Em Java, pessoal, uma classe abstrata eu não posso instanciar. Eu não posso dar um new funcionário aqui. Isso faz sentido por quê? Porque o funcionário ele tem um método aqui que não tem implementação. Estão vendo? Eu não tenho, olha. Tem um ponto e vírgula aqui, não tem abre e fecha chaves. Tá? Ou seja, eu não posso criar um objeto do tipo funcionário. Isso aqui só serve para dizer que a minha classe funcionário vai ter um método getGratificação, mas a minha subclasse, professor, por exemplo, ela vai sobrescrever, sobrepor esse método, dando para ele uma implementação. Ok? É o que ele faz aqui. Se eu posso ter também, aí entra o conceito de interface, pessoal. A interface é como se fosse uma classe abstrata, uma classe puramente abstrata. Então imagina uma classe que todos os métodos são abstratos, ó, tá vendo? Que ele não tem implementação. Eu termino com a declaração do método, eu tenho um ponto e vírgula aqui. Então isso aqui é um método abstrato. Se todos os métodos dessa minha classe, entre aspas, forem abstratos, eu posso escrever isso aqui como interface, ok? E a minha classe, nesse caso, olha só, ela, em vez de estender a interface, ela implementa a interface, ok? Então é isso, pessoal. Vocês precisam olhar com cuidado depois desse material. Depois, eu acho que até amanhã eu vou estar gravando uma aula, uma videoaula para explicar melhor esses conceitos, tá? Mas o importante aqui é vocês terem isso aqui em mente, tá bom? Um método que a gente vai colocar aqui numa superclasse e que eu vou sobrescrever ele em uma subclasse, tá bom? E vamos aos exercícios, para a gente olhar isso aqui na prática, como é que fica. Pessoal, muita atenção nesse primeiro exercício, tá? Porque eu vou dizer que esse primeiro exercício, ele é praticamente o que eu estou pedindo na atividade avaliativa 3, ok? Vamos lá? Vamos ler? Um matemático trabalha com dois tipos de figuras, triângulo retângulo e o retângulo. Então já pensem numa herança aqui. Eu tenho uma classe figura, eu tenho subclasses retângulo e triângulo retângulo, ok? Crie um programa em Java que represente a modelagem para abstrair esse problema. Pronto. Uma classe figura, subclasses triângulo retângulo e retângulo, ok? Essas duas classes têm dois dados em comum, a base e a altura. Se está em comum, pessoal, o que a gente faz? Coloca lá na superclasse, ok? Cada uma tem um cálculo de forma distinta da área. O do triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. Já do retângulo é base vezes altura. Um cálculo diferente somente para o triângulo retângulo tem que ser realizado, que é a hipotenusa. Nós vamos criar um método de todas as entidades com a seguinte assinatura: getArea, ok? Toda figura vai ter um método getArea, tá? E a gente tem que ter um construtor na classe figura que vai receber a base e a altura. Então aqui já está dando a dica que a nossa classe figura vai armazenar dois atributos, a base e a altura. Então faça uma classe main e aplique o conceito do polimorfismo, ou seja, faça aqui uma referência de figura, consiga calcular a área de um triângulo retângulo e faça depois o mesmo para um retângulo. Vamos lá então. Pessoal, primeira coisa,
nós vamos declarar aqui as nossas classes da herança. Vamos lá? Então, a gente vai ter uma classe figura, ok? Nós vamos ter uma classe que eu vou chamar de retângulo, e a minha classe retângulo, deixa eu abrir aqui, ok? Gente, tá pequeno a letra? Tá melhor assim? Tá melhor assim, professor. Ok. Mas ainda tá pequeno ou quer que aumente mais a letra? Se aumentar um pouquinho, fica melhor. Vamos lá. Ok. Vamos trabalhar assim então. Eu vou ter uma classe retângulo que vai ser filha de figura, ok? E eu também vou ter uma classe triângulo retângulo que vai ser filha de figura, ok? Essa é a modelagem básica. Vamos lá. O algoritmo me disse que eu tenho dois atributos que são comuns ao retângulo e ao triângulo retângulo, que é a base e a altura. Ora, então vamos lá. Para não ter que colocar esse atributo aqui e aqui, repetido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles na superclasse. Por quê? Eles existiam na superclasse, então, por herança, eu vou poder usar nas subclasses, ok? E, já que eu estou colocando os atributos aqui, primeira coisa que eu faço, depois que eu declarei os atributos, métodos get e set. Então, a gente vem aqui, source, generate get and setters. Vamos lá? Se bem que eu vou fazer o seguinte, só vou criar os getters. Por quê, pessoal? Por quê? Porque eu vou passar a base e a altura para o construtor da minha classe figura. E uma vez que a minha classe figura ela tiver recebido a base e a altura, esses atributos não vão mudar, ok? Então, como não vão mudar, então não vou colocar método getSet aqui, tá bom? A descrição do problema me disse o seguinte, ó, olha ali, que tem que ter esse construtor, que recebe a base e a altura. Lembrando que o construtor é um método, geralmente public, que tem o mesmo nome da classe, ok? E ele vai ter que receber o quê? A base e a altura, ok? Então é isso que ele vai fazer. O meu construtor vai receber esses dados. E depois que ele receber esses dados, pessoal, eu não vou mais modificar eles. Então por isso não vou colocar métodos set aqui. Tá bom? Vamos lá. O que eu faço com o construtor? Quando eu estiver criando uma figura, eu vou receber a base e a altura e eu vou guardar essa base e essa altura aqui nos meus atributos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, no meu atributo base, eu vou guardar a base que está chegando aqui no construtor e no meu atributo altura, vou guardar essa altura que está chegando aqui, ok? Bom, o problema também me disse que toda figura vai ter um método getArea. Então, vamos lá. Esse estético está errado, tá, pessoal? Está errado aqui na descrição do problema, tá bom? Eu poderia declarar. Vou começar assim, ó. Public double get area. Tá bom? Mas repara que a minha figura, eu tenho o método get area, eu tenho que retornar alguma coisa. Vou retornar o que aqui? Eu não sei. Não sei, pessoal. Qual que é a área da minha figura? Não sei. Então, eu posso fazer isso aqui? Dizer que a área é zero? Posso. Mas é muito melhor eu dizer o seguinte: eu não sei qual é a área de uma figura, mas uma figura específica, um retângulo, um triângulo retângulo, esse sim, ele vai ter a sua área e ele vai saber calcular. Aqui eu não sei. Eu não sei o que é a área de uma figura. Então o que eu faço? Sempre que você tiver a situação, não sei qual é, o que eu retorno esse método? Abstract. Ok? Coloquei o meu método como abstract. Olha só, o Eclipse já reclamou de uma coisinha aqui, ó. Estão vendo? Olha só, a classe figura, ela deve ser
abstrata, porque ela tem um método abstrato. Estão vendo? O Eclipse me falou isso aqui, o Java me falou. Se uma classe ela tem um método abstrato, necessariamente ela tem que ser abstrata. Ok? Então é isso aí. O Silvestre fez uma pergunta. A interface é como uma classe com todos os métodos abstratos? Exatamente, Silvestre. Tem uma particularidade, e isso eu vou mostrar a vocês lá na videoaula, tá? Que no Java, uma classe ela pode estender só uma outra classe. Eu posso ter só uma classe Py, mas uma classe ela pode implementar diversas interfaces, ok? Isso é o mecanismo que o Java encontrou para contornar o problema da herança múltipla que o Java não tem, ok? Em Java, uma classe só tem uma classe Py. Bom, a propósito, a nossa classe figura, que parece que não tem uma classe Py, implicitamente o Java considera isso aqui, tá, pessoal? Toda classe que não tem um extends, ela automaticamente é filha de object, tá bom? Eu vou deixar aqui só para vocês lembrarem, ok? Então essa é a nossa classe figura. Temos aqui os métodos get, set. Agora, pessoal, precisamos olhar para as outras classes. Vamos lá? Olha, de cara eu estou vendo que tem um erro aqui, ó. O que ele está dizendo? Ó? Acompanhe comigo o que o Java está falando. O construtor da classe figura, assim, ó, que não recebe nenhum parâmetro, estão vendo? Abre e fecha parênteses, não foi definido. O que acontece, pessoal? O Java, se eu não crio um construtor, ele automaticamente criaria um construtor assim para mim, ó. Tá joia? Esse construtor aqui. Se eu não tivesse esse construtor aqui, ó, o Java automaticamente iria adicionar esse construtor aqui, que não recebe nada e que não faz nada, tá bom? Quando eu adiciono um construtor, aí ele não cria esse construtor automaticamente, tá bom? Reparem que quando eu fiz isso aqui, ó, ele continuou com erro, mas não é mais por causa do construtor. Ele está falando que a classe retângulo tem que implementar o método getArea. Vou só implementar aqui, ó, você pode dar um Ctrl barra. Por quê? Porque getArea é um método abstrato. Se a minha classe filha não é abstrata, olha só, está recebendo um método aqui que não tem implementação. Essa minha classe também teria que ser abstrata. Ou eu implemento o meu método, ok? Porque tem um método aqui que não tem implementação, que chegou aqui embaixo. Então o que eu faço? Override, ó. Então repara que agora a minha classe retângulo está sem erros. Mas por quê? Porque eu sobrescrevi o método getArea e eu coloquei esse construtor. Vamos lá, o foco aqui é o construtor. Tirei o construtor. Voltou o erro. Por quê, pessoal? Lembrando, lá da aula de herança, o construtor da subclasse, ele chama o construtor da superclasse. Qual é o construtor da minha subclasse? Se não tem, o construtor aqui é esse aqui, ó. Que está fazendo o quê? Está fazendo essa chamada aqui. Ele está querendo chamar o construtor sem parâmetros da superclasse, da classe figura. Existe? Não existe, tá joia? Então tem que chamar a esse construtor que eu passo a base e a altura. Como é que eu faço isso então? Então vamos colocar o construtor certinho da classe retângulo. Quando eu for construir um retângulo, eu vou receber a base e a altura, ok? E aqui que eu vou fazer? Eu tenho que passar isso para o construtor da superclasse. Então chama assim, ó, base e altura. O que é isso, pessoal? O que isso quer dizer? O construtor vai receber a base e a altura, tá joia? E o primeiro comando dele vai ser o quê? Chamar o construtor da superclasse, passando a base e a altura. Como é que eu chamo o construtor da superclasse? Usando super, tá bom?
Então, é isso aqui, pessoal. A ideia é que, para eu ter um objeto retângulo, eu preciso ter um objeto figura, tá bom? Então, eu vou construindo isso aos passos, passo por passo, tá bom? Então, quando eu estou construindo o retângulo, eu preciso ter uma figura. Mas veja, para construir uma figura, eu preciso chamar o construtor, passar na base e a altura. Então, eu chamo esse super aqui, tá bom? Ok, e qual que é a área do retângulo? Vamos lá? Então, vou colocar aqui um comentário. Ele vai calcular, então, aqui desse getArea, a área do retângulo. Como é que é a área do retângulo, pessoal? A área do retângulo, esse meu método getArea, eu vou ter que retornar o quê? Eu vou ter que retornar, vamos lá, será que eu posso usar isso? This ponto base versus this ponto altura? Não, está reclamando, não é? Por quê? Olha só. Base é do tipo private. Pessoal, o que é privado não é herdado pela subclasse, tá bom? Não é herdado. Então, eu não consigo acessar diretamente o atributo base e altura. Base e altura são do tipo private. Tem visibilidade private. Ou seja, só existem dentro da classe figura. Para eu acessar esses atributos aqui, então eu tenho que chamar os métodos públicos, getBase e getAltura. Então, ó, eu tenho que chamar aqui getBase vezes getAltura. Importante, pessoal, essa questão vai estar na prova, tá? Eu não consigo acessar atributos privados em uma subclasse. Os atributos privados não são herdados, pessoal. Então, atenção. A coerência, tudo que está na superclasse vem parar na subclasse? Não. O que é privado existe só na superclasse. O que é privado não é herdado pela subclasse. Tá bom? Importantíssimo esse conceito, tá, pessoal? Vai estar na prova. Tá? Então, assim, para calcular a área, então, a base vezes a altura. Tá bom? Silvestre perguntou, se eu usar o super em uma classe que herda desse retângulo, ele vai chamar o construtor do retângulo? Sim. Vamos lá. Vamos criar uma classe quadrado, por exemplo, tá bom? Extends retângulo, tá bom? Olha só, ele está reclamando. Eu tenho que colocar o construtor de quadrado. Então vamos lá. Public, vamos criar a mesma coisa? O quadrado, na verdade, o quadrado ele só tem um lado, né? Quadrado, que ele vai receber só o valor do lado. Tá? A base e a altura dele aqui é o lado. Mas ó, eu preciso chamar o construtor de retângulo. Como é que eu vou chamar? Super. E o que ele está esperando? Ó? Olha, já mostrou para mim quando deu Ctrl barra. O que o construtor de retângulo está esperando? A base e a altura. Ok, tem que passar a base e a altura. O quadrado, a base é igual à altura. Então eu escrevo assim, tá? Tá bom? Então, ó, até se eu clicar aqui, ó, Ctrl e clicar, eu vou ver que ele vai aqui, ó. Tá vendo? Então, ô Silvestre, você tem que ver simples isso aqui. O construtor é como se fosse uma chamada de função, tá bom? Quando você chama o construtor de quadrado, você está criando um quadrado, ele vai chamar o construtor de retângulo, que vai chamar o construtor de figura, que vai chamar o construtor de object, que é a classe pai de figura, tá bom? E aí ele vai construindo de cima para baixo. Então ele constrói um object, constrói uma figura, constrói um retângulo, constrói um quadrado. Tá bom? Então é isso aí, né? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? A ideia, pessoal, para o triângulo retângulo é a mesma coisa, tá bom? Nós vamos ter aqui um construtor para triângulo retângulo, recebe a base e a altura. Vou chamar o construtor da classe figura, estão vendo aqui? Que recebe a base e a altura, tá bom? E agora eu vou sobrescrever o método getArea. Então, vamos lá. O método getArea, que foi definido lá em figura como abstrato. Estão vendo? Lá em figura defini como abstrato.
Então, estou dando uma implementação na classe triângulo retângulo. Como é que vai ser a área de um triângulo retângulo? A base vezes a altura sobre 2. Tá bom? E aí eu tenho que chamar o método público, getBase, getAltura. Ok? Feito isso, pessoal, temos as nossas classes. Agora a gente precisa fazer o que o programa está pedindo. Então, eu vou declarar aqui uma variável figura, do tipo figura, uma variável do tipo figura. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou associar essa variável a uma instância de retângulo. Como? Assim, ó. Figura, minha variável figura vai receber o quê? Um novo retângulo. Lembra quando ele escreve new, o que você está chamando aqui é um construtor da classe retângulo, ok? E aí eu preciso passar para o construtor o quê? A base e a altura. Então, vou passar aqui uma base 3, uma altura 4. Ok? Tudo bem. O que eu posso fazer aqui agora? Vamos mostrar a área do retângulo. A área do retângulo, então eu chamo o método getArea na figura. Atenção, pessoal. Repare que figura tem o tipo figura. Por que eu posso chamar o método getArea? Porque lá em figura, eu declarei o método getArea. Se eu fizer isso aqui, não existe mais o método getArea em figura. Olha só. Aí, ó. Bom, aqui não vai sobrepor, mas eu quero mostrar isso aqui. Eu não posso chamar o método getArea na variável figura. Olha só. Ele está falando, não tem o método getArea. Como é que você quer chamar aqui? Por isso é que a gente colocou o método getArea abstrato aqui, para dizer que uma figura tem o método getArea. E as nossas subclasses, elas vão sobrescrever, dar uma implementação para esse método getArea. Estão vendo? Mas eu tenho esse método definido, a assinatura dele lá na classe figura, para que eu possa chamar ele em uma variável do tipo figura. Isso, pessoal, é o polimorfismo, ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui? Olha só, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou associar essa minha variável a uma instância de triângulo retângulo. Vou fazer assim, ó, minha figura vai receber new triângulo retângulo, ok? E aí eu vou passar o que? A base e a altura do triângulo retângulo, tá? E aí eu vou chamar o getArea. A gente vai ver que o resultado disso vai ser diferente, pessoal. Vejam só, aqui a minha variável figura está referenciando um objeto do tipo retângulo. Aqui a minha variável figura está referenciando uma variável do tipo, um objeto do tipo triângulo retângulo. Então, quando a gente chamar isso aqui, ó, vejam, quando esse programa for executado, ele vai mostrar a área do retângulo é base vezes altura, 12. 3 vezes 4, 12. E a do triângulo? Base vezes altura sobre 2, então é 6. Vocês estão vendo, pessoal, que é diferente o resultado? Por que é diferente? Esse getArea aqui vai ser chamado o getArea da classe retângulo. Esse getArea vai ser chamado getArea da classe triângulo retângulo, ok? Então ele chama o método do objeto. Embora a minha variável seja do tipo figura, a minha variável aqui no caso ela está referenciando o objeto do tipo retângulo. Então ele vai chamar o getArea em um objeto do tipo retângulo. Aqui a minha variável do tipo figura está referenciando o objeto do tipo triângulo retângulo. Então ele vai chamar o getArea, que está definido na classe triângulo retângulo, porque o meu objeto é do tipo triângulo retângulo. Ok? Pessoal, essa é a ideia por trás do polimorfismo. Embora eu tenha uma variável do tipo figura, essa minha variável ela pode referenciar um objeto de uma subclasse, ou seja, retângulo ou triângulo retângulo, ok? E aqui nós estamos falando do coração da
programação orientada a objetos, ok? Na parte de conceitos da orientação a objeto, o ponto máximo que a gente chega é aqui, polimorfismo, e essa é a ideia do polimorfismo, tá bom? Gente, dúvida aqui nesse exemplo? Podemos seguir para o próximo, então? O próximo exemplo é parecido, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter uma superclasse, subclasses, vai ter um método lá na superclasse, que a gente vai sobrescrever eles nas subclasses e aplicar essa mesma ideia aqui, esse mesmo conceito. Ok? Vamos seguir então? Vou então apagar esse exemplo aqui para a gente fazer o próximo, ok? Vamos lá. Segundo exercício. Eu acho melhor fazer assim, para a gente conseguir ver, porque tem alguns que são bem extensos aqui. Vamos lá. Ops. Vamos lá. Assim. Agora ficou bom. Segundo exercício. Olha só. É muito parecido. Vamos ver? Uma universidade tem dois tipos de funcionários. Diretores e professores. Ó, cabeça de vocês, programador orientado a objeto. Já pensa em classes. Dois tipos de funcionários. Classe funcionário, superclasse. Diretores ou professores. Subclasses, diretor, professor. Ok? O professor tem nome, matrícula, CPF, salário, ano de admissão. Ok. Professor tem o método Get Imposto de Renda, que tem que retornar o imposto de renda de 20% do salário. O diretor tem nome, matrícula, CPF, salário e tempo de casa. Espera aí, olha só, repara comigo. O diretor e o professor também têm nome, matrícula, CPF e salário. Atributos em comum. O que a gente faz? Coloca na superclasse. É o que a gente vai fazer em seguida, tá bom? E o diretor tem um método para obter o imposto de renda, que é 23% do seu salário. Perceberam que tanto o professor quanto o diretor tem um método que é de imposto de renda? A gente vai seguir a mesma ideia. A gente vai definir lá na classe funcionário esse método e professor e diretor vai ter uma implementação específica para esse método, ok? Então, olha só, ele já te dá a dica aqui. Pegue tudo que for comum às entidades e coloque numa classe funcionário. Inclusive o método Get Imposto de Renda, para que ele possa ser sobrescrito pelas entidades filhas. Perfeito. Não é aceito um funcionário repetido. Use a sobrescrita do equals para auxiliar nessa empreitada. E para apresentação, use o toString. Para criar um funcionário, você precisa passar a matrícula do construtor. Trabalhe com um único array list funcionário, receba os dados de vários funcionários, apresente a média do imposto de renda e total do imposto de renda. Ok, pessoal, essa parte aqui declara as classes, depois tem essa parte aqui que é meio chatinha, que a gente lê vários dados, armazenar no array list, tá? O nosso foco é isso aqui, nas classes, ok? Porque a gente está estudando aqui o polimorfismo. Vamos lá, como é que a gente começa então? A gente vai começar, pessoal, com uma classe aqui, funcionário, tá bom? Ó, uma classe funcionário, tá? E a gente viu que vão ter duas subclasses aqui. Quais são elas? Vai ser a classe professor. Então vamos lá. Vai ser uma classe professor, que vai ser filha de funcionário, tá bom? E a gente vai ter também a classe diretor, ok? Diretor, que vai ser filha de funcionário, tá bom? Duas subclasses. Ok. E aí, vamos lá. Ele já falou, coloque tudo que for comum na funcionário. A gente já viu aqui, ó, que o professor tem nome, matrícula, CPF, salário. E também, ó, o diretor também tem esses mesmos dados. Então vamos lá, a gente vai lá na nossa classe funcionário e vamos colocar os atributos que forem comuns às duas classes.
Vou colocar aqui o nome, a matrícula, o CPF e o salário. Ok? Bom, eu já vou colocar aqui o construtor da minha classe funcionário. O meu construtor, ele vai receber exatamente esses 4 atributos. Então, vou colocar ele aqui. Construtor de funcionário. Tá? Vai receber o nome, a matrícula, o CPF e o salário. E o que ele vai fazer? Ó, vai guardar no atributo nome o nome que veio aqui para o construtor. Vai guardar na matrícula a matrícula que foi recebida do construtor. Mesma coisa para o CPF e para o salário. Ok? Nós vamos ter um método getImposto de renda. Vamos lá? Olha só, então vamos colocar aqui um método. Calcula o imposto de renda. Ok? Então esse vai ser o meu método. Esse meu método vai ser public. Ok? Ele vai retornar um valor do tipo double e ele vai se chamar o quê? Aqui está falando get imposto de renda. Ok? Aqui dentro. Qual é o imposto de renda de um funcionário? Não sei. Eu sei qual é o imposto de renda de um professor. Eu sei qual é o imposto de renda de um diretor, que aqui está dizendo que é 23% do salário dele. Mas e de um funcionário? Não sei. Se eu não sei, pessoal, o que colocar aqui, o que eu faço com o método? Ponto e vírgula, e coloco o método como abstrato. E se o meu método ficou abstrato, a minha classe também precisa ser abstrato. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho aqui os atributos comuns do professor, do diretor, ok? E o método abstrato. Lá na minha classe professor, eu vou precisar dar uma implementação para esse método. Mas quando eu coloco ele aqui como abstrato, significa dizer que, olha, todo funcionário vai ter o método getImposto de renda. Ok? É para isso que eu coloco aqui. Porque aí eu posso referenciar um professor como se fosse um funcionário, um diretor como se fosse um funcionário, e posso chamar esse método. Ok? Vamos lá. Aqui está dizendo para eu colocar um equals, para dizer que não posso ter 2 funcionários iguais. Pessoal, vamos lá. Equals. Vou aproveitar aqui, ó, o Eclipse, Ctrl barra. Ele já colocou aqui para mim, sobrepor o método equals, que vem lá de object. E o meu equals, eu vou fazer o seguinte, ó. Reparem que o equals recebe um object, pessoal, porque está definido assim lá na classe object, tá bom? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso transformar isso aqui para funcionário, tá bom? Então eu preciso fazer um cast, assim, ó. Quero ver esse meu obj aqui como um funcionário, tá bom? E aí, eu vou dizer o seguinte, olha, 2 objetos do tipo funcionário vão ser iguais se o CPF aqui for igual o CPF do outro objeto. Bom, então olha só, 2 funcionários são iguais se tiver o mesmo CPF, tá bom? Eu não preciso olhar para o nome, não preciso olhar para a matrícula, vou olhar só para o CPF. Estou simplificando a coisa aqui, tá bom? E o toString? O toString vai retornar a descrição do funcionário. Eu vou colocar um toString assim, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês o que eu vou fazer. Já vou deixar isso aqui assim, tá bom? Olha só, eu vou colocar um toString assim, ó, que vai retornar uma string que vai mostrar o nome, a matrícula, o CPF e o salário. Ou seja, vai retornar o valor de cada um dos meus atributos. Tá bom? Finalmente, para fechar essa nossa classe funcionário, eu poderia criar aqui os métodos get e set. Tá? Então vamos lá. Source, generate get and setters. Olha só, eu vou selecionar todos eles. Na verdade, olha só, como o meu construtor da classe, ele recebe os dados, e eu não quero mudar os dados desses meus funcionários, eu poderia colocar só os get. Mas tudo bem, vou colocar o get e set aqui também, tá bom? Mas olha só,
como o meu construtor está recebendo os dados do meu funcionário, se eu assumir que esse meu funcionário, eu não vou mudar esses dados, eu não preciso colocar os métodos set, tá bom? Só os get. Bom, com isso nós temos a nossa gigantesca classe funcionário, tá bom? Agora nós vamos então para a classe professor. Vamos lá. O que diz aqui? Além dos dados que tem aqui, ó, o professor, o que ele tem? Nome, matrícula, CPF, salário e ano de admissão. Então vamos lá. Na nossa classe professor, a gente tem um atributo a mais, que é o quê? O ano de admissão. E aí, a gente agora precisa fazer o quê? Duas coisinhas. Quando o professor for criado, ele precisa, a gente viu isso, o construtor de professor precisa chamar o construtor de funcionário. Mas o construtor de funcionário recebe todos esses dados. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, então, o construtor da classe professor. Como é que vai ser o construtor de professor? Vai receber todos aqueles dados e também o ano de admissão. Tá joia? Vai receber o nome, a matrícula, o CPF, o salário e o ano de admissão. E olha só, pessoal, o primeiro comando de um construtor, tá? Ele tem que ser a chamada ao construtor da superclasse. Então aqui, ó, eu tenho que chamar super, que é o construtor. O que o construtor de funcionário está esperando? Ó? Nome, matrícula, CPF e salário. Então vamos passar para ele o nome, a matrícula, o CPF e o salário. Ok? Professor, mas tem um dado a mais aqui que você não está passando. Sim, porque esse dado, que é o ano de admissão, só existe em professor. E aí, esse a gente armazena aqui, ó. O ano de admissão vai ser esse aqui, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu chamei o construtor para que a minha classe funcionário guarde esses atributos, ok? Mas esse atributo aqui, que é específico de professor, eu guardo aqui, com esse this, tá bom? Feito isso, veja só, a minha classe tem de funcionário. Vamos ver por que está com erro aqui? Está com erro porque ele está falando que professor precisa implementar o método getImposto de renda. Ah, sim! getImposto de renda é o método que ele está com abstrato em funcionário. Então, eu preciso sobrescrever ele aqui. Então, vamos lá. Ctrl barra, ó, getImposto de renda. Ó, tá aqui. Reparem que só com isso aqui, ó, já sumiu o erro. Mas eu não quero que o imposto de renda retorne 0, né? O que ele falou sobre o imposto de renda do professor? Ele falou o seguinte, ó. Um professor tem que ter um método getImposto de renda que tem que retornar o imposto de renda do professor, que é 20% do seu salário. Então, ok. O imposto de renda do professor, ele vai retornar o quê? Vai retornar o salário dele. Como é que eu pego o salário? Eu chamo assim, super.getSalário. Poderia chamar só assim, ó. This.getSalário poderia também, porque o método getSalário, ele é herdado de funcionário, tá? Mas, ou simplesmente poder escrever getSalário. Eu gosto de escrever sempre o super na frente, para deixar bem claro que está vindo lá da superclasse, tá bom? Isso aqui multiplicado por 0.2, ou seja, isso aqui é 20%, tá bom? Então, só colocar um comentário aqui. Então, calcula aqui o imposto de renda do professor, que é 20% do salário. Pessoal, vamos colocar um toString aqui também para o nosso professor. Então, ó, a gente vem aqui, Ctrl barra, toString. Estão vendo? Dá Enter aqui, toString. Como é que vai ser o toString aqui do nosso professor? Eu vou colocar o seguinte, pessoal. Olha só. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar um texto. Professor,
Aí eu vou pegar, eu vou chamar o toString lá da superclasse. Então ele vai pegar o quê? Esse texto, nome, matrícula, CPF, salário. Estão vendo? E aí ele vai concatenar isso aqui com o ano de admissão. Tá bom? Então ele vai mostrar todos os atributos do professor aqui. Tá? Bom, com isso a gente fechou a classe professor. E a classe diretor? Ele disse que o diretor, ele tem o quê? Nome, matrícula, CPF, salário e tempo de casa. Então tem um atributo novo aqui em diretor. Que atributo que é esse? O tempo de casa. Ok? Vamos lá. Também precisamos colocar um construtor em diretor que vai chamar o construtor de funcionário. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês. O construtor de diretor seria então isso aqui. A gente recebe o nome, a matrícula, o CPF, o salário e o tempo de casa. Ok? A gente chama o construtor de funcionário passando o nome, matrícula, CPF e salário. Tá? E o tempo de casa a gente guarda aqui na nossa classe diretor. Ok? Vamos lá? Vamos agora, a gente precisa agora, o que está dando erro? Está dando erro porque ele está falando que a gente precisa sobrescrever o método getImposto de renda. Ok, então vamos lá. Ctrl barra, escolhe getImposto de renda, ok? E vamos implementar. O que é o imposto de renda do diretor? É 23% do salário dele. Então a gente vai retornar aqui, ó, dá um return, o salário vezes 20%, 23%, ok? E vamos colocar também para a nossa classe diretor um toString que vai mostrar o que? Os dados do diretor. Vai mostrar o toString da superclasse, que a gente viu, são os atributos que estão aqui: funcionário, nome, matrícula, CPF, salário, ok? E o atributo tempo de casa, que está definido aqui na nossa classe diretor, ok? Com isso a gente tem a nossa classe diretor. Ufa! Então aqui temos as nossas 3 classes. Falta o que? Agora a parte de leitura de funcionários. Então vamos lá, como é que a gente faz a leitura? Bom, primeira coisa, para fazer leitura de dados, nós vamos precisar da classe Scanner, quem já viu, Shift Ctrl O, para ele fazer o import lá em cima, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos declarar aqui uma lista de funcionários, ok? Vamos declarar aqui uma lista de funcionários. Desse jeito, uma list do tipo funcionário. Reparem, pessoal, nessa lista eu vou ter objetos do tipo professor e do tipo diretor, mas estou declarando a lista como tendo o tipo funcionário. Perceberam? E aí eu vou fazer um loop aqui, tá? Aquele loop que você já conhece, ó. Continua lendo, é true. E aí lá embaixo do meu loop eu vou fechar assim, ó. É só pergunta se quer continuar lendo, ok? E aqui eu vou colocar os comandos, tá? Que comandos eu vou colocar aqui? Primeira coisa, vamos colocar um esqueletinho aqui. Pergunta se quer ler um professor ou diretor, ok? E aí ele vai então solicitar os dados desse funcionário, tá bom? E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai solicitar os dados do funcionário, aí depois eu vou solicitar outros dados do professor, se ele falou que o que está sendo lido aqui é um professor, né? Ou solicita dados do diretor, se for o diretor, ok? E aí ele vai fazer esse algoritmo. Vamos lá. Pergunta se quer ler um professor ou diretor. Como é que eu faço isso? Assim, pessoal. Tenho lá um caractere P ou D, tá bom? Uma resposta P ou D para saber se é professor ou diretor.
Vamos solicitar os dados do funcionário, pessoal. Os dados do funcionário são aqueles que estão armazenados lá na superclasse, tá? Quais são? O nome, a matrícula, o CPF, o salário, ok? Então, vamos pedir esses 4 dados aqui, tá? E olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou declarar uma variável para referenciar o meu funcionário, tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte. Agora vai entrar um if aqui, tá bom? Se lá em cima ele falou, quando eu perguntei se quer cadastrar um professor ou diretor, se essa minha resposta for P, ou seja, se for professor, o que ele vai fazer? Além desses 4 dados aqui, ele precisa também pedir o ano de admissão, ok? Pediu o ano de admissão, então agora eu tenho todos os dados para criar um professor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer agora que a minha variável funcionário vai receber o quê? Um novo professor. E aí eu preciso passar para o construtor de professor o quê? Olha lá, todos esses dados aqui são as minhas variáveis que eu li ali, ó. O nome, a matrícula, o CPF, o salário e o ano de admissão, ok? Eu vou fazer a mesma coisa para o diretor, tá, pessoal? Se ele falou que a resposta for D, ou seja, diretor, ele vai entrar o tempo de casa e vai criar um diretor, vai guardar esse objeto diretor da minha variável funcionário, que tem o tipo funcionário. Ok? E aí, o que eu preciso fazer ainda, finalmente aqui? Eu vou agora verificar se a minha lista já tem esse funcionário. Como que eu faço isso? Assim, ó. Eu escrevi assim, ó. Se a minha lista de funcionários, ela já contém esse funcionário, ok? Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar uma mensagem na tela. Olha, já existe um funcionário com esse CPF. Caso contrário, se a minha lista não contém esse funcionário, ela vai fazer o quê? Vai pegar essa minha lista de funcionários e vai adicionar esse funcionário que eu criei aqui agora, ok? Que pode ser um professor ou um diretor, ok? Como é que ele sabe se a lista contém um funcionário? Ele vai chamar o método equals de funcionário, que a gente definiu lá em cima, lembram? A gente falou que 2 funcionários são iguais, tiveram o mesmo CPF. Então, quando ele chamar esse método aqui, contains, ele vai verificar se ele já tem esse funcionário, chamando o equals. Estão percebendo a importância do equals, pessoal? O equals ele é chamado aqui pelas classes, pela classe list, array list, quando você chama esse método contains aqui, ok? Ele vai saber se a lista contém esse funcionário, chamando o equals de funcionário, tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Com isso, nós temos esse loop, ok? Estamos lendo funcionário, carregando uma lista de funcionários, ok? Então, agora a gente precisa fazer o quê? Calcular a média e o total de imposto de renda desses funcionários, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. É um loop, tá, pessoal? Eu vou declarar uma variável assim, ó. Imposto de renda total é 0, ok? Aí eu vou percorrer a minha lista de funcionários. Reparem, pessoal, que eu estou olhando para cada funcionário da lista como se fosse um funcionário. Não importa se é professor, não importa se é diretor, eu vou olhar como funcionário. E aí, ó, eu vou adicionar no total do imposto de renda o quê? Eu vou chamar o método getImposto de renda de funcionário. Olha que interessante. Ele vai chamar o método getImposto de renda
do professor ou do diretor. Perceberam? Olha o polimorfismo aqui em ação. Aí ele vai chamar o método que é de imposto de renda do objeto correto, ok? Seja ele professor, seja ele diretor. Tendo o total do imposto de renda, o que eu faço? Eu calculo a média do imposto de renda. Pessoal, o conceito do polimorfismo aqui é importantíssimo. Vejam, eu estou tratando tanto o professor quanto o diretor de uma mesma forma, como se fosse um funcionário. Isso é a ideia do polimorfismo, várias formas, ok? Eu tenho vários tipos de objetos que são tratados de uma mesma forma, polimorfismo, ok? Feito isso aqui, então, vou mostrar os resultados disso, tá? Qual é o total do imposto de renda, a média do imposto de renda, ok? E para ficar legal isso aqui, eu vou também mostrar os meus funcionários. Como é que eu mostro meus funcionários? Simplesmente passando o meu funcionário, vejam, para o System Out Print Line. Feito isso, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que eu estiver chamando o método toString do meu funcionário, tá bom? Então vejam, eu estou percorrendo a minha lista de funcionários e chamando o toString de cada funcionário, ok? Vamos ver esse programa em ação? Vamos lá. Run as Java Application. Desejo cadastrar um professor ou diretor. Eu quero um professor. Vamos lá, eu quero o professor Luiz. Matrícula 1, 2, 3, 4. CPF, vou colocar aqui 456. Salário, vou colocar aqui 3.000, ok? Ano de admissão 2012. Desejo continuar informando funcionários? Sim. Eu quero outro professor. Aí eu vou colocar aqui Luiz 2, tá bom? Por quê? Eu vou colocar aqui uma outra matrícula, 1, 2, 3, 4. Ó, veja, eu vou repetir o CPF, 456. E o salário, sei lá, coloca 5.000 aqui. Ano de admissão 2012. Lembra da regra? Ele só coloca na lista se não tiver lá. É aquele contents que a gente viu, ó. Então, o que ele vai falar? Já existe um funcionário com esse CPF, ó. Ele caiu aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. A lista contém esse funcionário. Então, repara, ele falou, já existe funcionário, porque ele chamou o equals, tá? Ele bateu, ó, tem o mesmo CPF. Deseja cadastrar o funcionário? Sim. Vamos lá, vamos cadastrar um diretor. Entre com o nome do diretor. João. Qual a matrícula do João? 789. CPF dele? 1, 2, 3. Salário? 8.000. Tempo de casa? 10 anos. Deseja continuar informando funcionários? Não. Parei aqui. Então, olha só. O total de imposto de renda recolhido dos dois é isso aqui. A média. E olha só. Reparem, pessoal. Isso aqui vem da onde? Vem do meu loop, que eu peço para mostrar os funcionários. Olha só, ele está chamando toString. O primeiro objeto que eu cadastrei era um professor, o segundo um diretor. Então, olha só, ele chamou toString. Embora eu esteja vendo isso como um funcionário, eu sei que esse meu primeiro funcionário é um professor e o segundo é um diretor. Vejam que interessante o polimorfismo. Eu estou tratando tanto o professor quanto o diretor como se fosse um funcionário. Eu tenho uma lista de funcionário e lá dentro eu posso ter um professor e um diretor, ok? Então é isso aí. Pessoal, dúvidas aqui nesse exemplo? Professor, tem uma duvidazinha. Claro, Ricardo, pode perguntar. Com relação ao array list aí, porque igual no caso só declarou como funcionário, né? Isso. E na hora que instanciou ele como, por exemplo, como professor, automaticamente essa array list pega o atributo do professor? Na verdade, Ricardo, olha só. Veja só, eu tenho uma variável do tipo funcionário. Eu posso atribuir para ela um objeto do tipo professor. Por quê? Porque um professor
é um funcionário. Pensa na herança, tá? Não, sim, eu digo no array list, né? Porque igual, como ele é do tipo Exato, funcionário, exato. ele não Por- tinha a data de admissão, se eu não estou enganado. Ah, sim. Você quer saber por que ele mostrou lá, Não, aqui não, embaixo? eu só quero entender se, por exemplo, se é automático, por exemplo, na hora que eu instancio um objeto da classe filha e chamando a classe mãe, automaticamente o array list vai pegar ele, o ano da admissão? Na verdade, veja só, o que eu estou adicionando no array list aqui? Eu estou adicionando um objeto do tipo professor. Repara, quando eu dei o new, o que eu criei foi um objeto do tipo professor, ou um objeto do tipo diretor. Então, o que ele tem no array list aqui é um objeto do tipo professor ou diretor. E ele aceita isso porque eu estou dizendo que o meu array list, ele aceita objetos do tipo funcionário. Como o professor é um funcionário, ele vai aceitar. Como o diretor é um funcionário, ele vai aceitar. Então, eu posso adicionar aqui nesse meu array list objetos do tipo funcionário, professor ou diretor. Os três tipos de objetos. Não, beleza. Então ele pega o atributo então da classe filha, então. Exato, exato. Esse é o polimorfismo. Você está vendo aqui que é uma lista de funcionários, mas na verdade nessa lista você pode ter subclasses de funcionários. Você pode ter professor, pode ter diretor, tá bom? Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Funcionário F é igual a new funcionário. E nem se eu passar aqui, ó, o nome, um nome aqui, os atributos que ele está esperando, tá? Um nome, uma matrícula, um CPF, um salário aqui. Por quê? Vamos ver o erro que ele vai falar? Não pode instanciar o tipo funcionário. Por que eu não posso instanciar o tipo funcionário? O construtor está correto. Eu estou passando aqui, ó, três strings, olha, ele está esperando uma, duas, três strings e um valor do tipo double. Estou passando. Mas ele não consegue instanciar. Por quê? Porque a classe é abstrata, ok? Classe abstrata, eu não posso dar new nela, tá bom? Esse conceito é importantíssimo, tá? E por que eu não consigo dar new numa classe abstrata? Ora, é só você parar para pensar. Esse método aqui tem implementação? Não tem. Então, se eu instanciasse um objeto do tipo funcionário e chamasse esse método, o que ele ia fazer? Ué, o método não tem nada. Não posso, então eu não posso instanciar um funcionário, porque esse meu método aqui não tem nada, eu não vou poder chamar ele. Então, se eu tenho um método que eu não posso chamar ele, porque eu nem defini, então eu não posso criar essa classe também. Tá bom? Esse é o conceito da classe abstrata. Tá? Tudo bem aqui? Gente, dúvidas? Mais alguma pergunta nesse exercício? Esses exercícios da aula 7 são bem extensos, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês agora o exercício 3, tá bom? Mas eu acho que eu vou parar no 3, porque o 3 também ele é bem extenso. E aí, o 4 eu vou postar para vocês a solução para vocês analisarem depois, tá bom? Que o 4 também, o código é bem extenso. Vamos lá, vamos seguir então. Terceiro exercício. Vamos apagar isso aqui. Ok, vamos olhar para o terceiro exercício. Terceiro exercício, vejam só. Ele está falando, tem um data center corporativo do governo, está passando por uma adaptação. Existem dois tipos de sistema para o governo. Opa, ó, anteninha de vocês já. Dois tipos de sistema, administrativo e corporativo. Aqui já está a nossa herança, tá? O administrador do data center, sobre os sistemas administrativos, quer saber quantos usuários simultâneos utilizam esse tipo de sistema, se ele deve ficar no ar full time ou não, e o nome do sistema. Para o corporativo, se deve ficar no ar full time ou não,
o nome do sistema e quantos acessos por minuto ele tem que suportar. Repara que ele está falando aqui dos atributos dessas classes, tá bom? Todo sistema tem uma pessoa responsável, que deve ser recebido o nome e o telefone. Essa administração está acontecendo para que seja possível determinar quantos funcionários por plantão o governo vai pagar hora extra. Sistemas administrativos. Se for full-time, sempre deverá ter um funcionário mais um adicional de 2, caso o sistema tenha mais de 200 usuários simultâneos. Ou seja, é o que ele vai pagar de hora extra. Aqui você tem a regrinha de hora extra para o sistema corporativo. Então ele está falando como é que a gente vai escrever esses métodos. O gerente, enquanto desejar, vai informar os dados dos sistemas. Sabe-se que a classe sistema, ok, que é mais genérica, tem que ser abstrata. Veja, já está falando aqui. Assim como o método de saber a quantidade de funcionários. Então, o termo do cadastro, ele precisa fazer o seguinte, apresentar todos os sistemas, o sistema que demanda mais funcionários, o sistema que tem a responsável Steve no seu nome, e daqui a proposta de classes que ele colocou. Vejam, ele está dizendo aqui que a gente tem uma classe sistema e temos aqui duas subclasses. Tá vendo? Nós temos uma classe Data Center, que na verdade ela vai ter uma lista de sistemas, tá vendo? 0 ou mais sistemas, e que ainda um sistema vai ter um responsável, e o responsável, ele tem nome e telefone. A gente vai ter que modelar isso aqui, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz isso? A gente vai começar primeiro lá pela classe sistema, tá bom? Então vamos lá. Aliás, a gente vai começar pela classe responsável, essa que está aqui, tá bom? Pessoal, eu vou colocar para vocês aqui como é que seria a classe responsável, tá? A classe responsável, ela seria assim. Nossa classe responsável, ela tem nome e telefone. Um objeto do tipo responsável recebe nome e telefone, ok? Vai guardar esses dados nos atributos. E nós temos um toString aqui, para mostrar o que é o responsável. Tem o nome e o telefone, tá bom? E temos os métodos get aqui. Eu não coloquei método set em responsável, por quê? Porque eu estou assumindo que eu estou recebendo os dados do responsável aqui e eu não vou mais modificar eles, ok? Vamos lá, agora vamos construir as nossas outras classes. Primeiro, vou colocar a nossa classe sistema. Sistema, ela vai ter o quê? 3 atributos. Isso aqui, ó. O nome, o is full time, para dizer se o sistema é full time ou não, e um responsável. Repara que responsável tem o tipo responsável, ou seja, é uma classe aqui também, né? Vamos ver aqui, o construtor de sistema, o que ele vai receber? Ele vai receber dados para esses atributos. Então, vai receber o nome, o is full time e o responsável, e vai guardar nos atributos. A nossa classe sistema, ela vai ter também um método que vai recuperar a quantidade de funcionários, ok? Esse método é abstrato, então a nossa classe também tem que ser abstrata. Na descrição do problema ele já fala disso, tá bom? Que a classe sistema é abstrata e tem esse método aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui na classe sistema um toString, tá bom? O toString ele vai mostrar os meus atributos, nome, full time, quantidade de usuários, eu vou chamar a quantidade de usuários aqui, tá bom? E o responsável. E eu vou também criar um método equals, para dizer que dois sistemas são iguais se eles tiverem o mesmo nome, tá bom? Finalmente, eu vou colocar aqui na classe sistema os métodos get. Tá? Então vamos lá, a gente vai clicar aqui no botão direito, source, generate getters, setters. Então vamos selecionar os getters. Pronto, está aqui. Vou colocar os getters. Isso é a nossa classe sistema, ok? Os métodos get, o método equals, que vai
comparar pelo nome, um toString para dizer a descrição do sistema, quantidade de funcionários que estamos colocando aqui com o método marcador para ser implementado nas subclasses e os atributos, o construtor e os atributos de sistema, ok? Vamos criar agora a classe que eu vou chamar de administrativo, que vai ser uma subclasse de sistema, ok? O que é um sistema administrativo? Olha só, a gente pode ver aqui, ó, que o sistema administrativo, melhor fazer assim. Olha só, ele tem um atributo a mais, usuários, tá bom? Ele vai sobrescrever o get quantidade de funcionários, tá vendo? Get quantidade de funcionários é abstrato aqui em cima, aqui ele vai implementar. Então vamos lá. Então nossa classe administrativo, ela vai ter um atributo usuários, ok? Vamos colocar aqui, ela tem que ter um construtor. Esse construtor vai receber os atributos que eu vou repassar para a minha superclasse, que é o nome, o full-time, o responsável, e vai receber também os usuários aqui, que é esse atributo que eu tenho aqui na classe. Ok? Vamos lá. Eu vou ter que sobrescrever o método, ó, Ctrl+ get quantidade de funcionários. E aí a descrição, ela me diz o seguinte, ó, tem uma regra. Se o meu sistema for full-time, sempre deverá ter um funcionário a mais. E mais um adicional de 2, caso o sistema tenha mais de 200 usuários simultâneos. Então como é que eu faço isso? Assim, pessoal, e calcular o número de funcionários aqui. Então começa assim, ó. Número de funcionários inicialmente é 0. Aí eu pergunto, olha, o sistema é full time? Se for, tem que ter um funcionário a mais. E o que ele fala? E mais um adicional de 2, caso o sistema tenha 200 usuários simultâneos. Então vamos lá. Se tiver mais que 200 usuários simultâneos, ainda aumento 2 funcionários, ok? E aí eu retorno aí o número de funcionários, ok? Reparem, são regras, ok? Eu tenho regras, algumas regras e eu vou implementar essas regras para que o meu método get quantidade de funcionários retorne aqui a quantidade de funcionários de acordo com essas regras para um sistema administrativo, ok? E aí finalmente eu vou ter um toString aqui. Vou colocar um toString e o toString só vai mostrar aqui administrativo, pega os dados lá da superclasse, ok? E mostra também o valor do atributo usuários, ok? Essa é a nossa classe administrativo, tá? Tem um atributo a mais, ó, herda de sistema, tem um atributo a mais, tem um construtor que vai receber os dados que ele vai repassar para sistema, para o construtor de sistema, um atributo que ele vai guardar aqui, ele está sobrepondo o método get quantidade de funcionários, ok? E ele tem um toString. Vamos fazer o mesmo aqui para a classe corporativo. Então vamos lá. A nossa classe corporativo, ela estende a classe sistema. Okay? E aí vamos lá. A classe corporativo, ela tem um atributo a mais, acessos. Então vamos lá. Vamos colocar então esse atributo aqui. Vamos declarar esse atributo. Ele é private, ok? Acessos. Vamos colocar o construtor aqui de corporativo. Então, construtor de corporativo vai receber os valores aqui para os atributos da superclasse, ok? Vai repassar e tem acessos aqui também, tá bom? Precisamos sobrepor o método get quantidade de funcionários. Vamos lá. Qual é a regra aqui? A regra é essa aqui. Olha só, se for full time,
sempre vai ter 2 funcionários. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Se for full time, sempre vai ter 2 funcionários. Caso tiver 3.500 acessos simultâneos, um adicional de 2. Então vamos lá. Outro if aqui. Se o número de acessos foi 3.000 e 5.000, mais 2 funcionários. Caso tenha mais de 5.000 acessos, então vai ter um adicional de 3. Então, vamos colocar aqui, ok? E aí, finalmente, retorna aqui o número de funcionários, ok? Então, essa é a implementação que a gente deu para o método get quantidade de funcionários na classe corporativo, ok? E aí, vamos lá. Vamos para o nosso override do toString. Então, corporativo aqui vai ser assim. A gente vai chamar o toString lá de cima da superclasse, ok? E vamos adicionar nessa string o número de acessos, ok? Então, com isso, a gente tem a nossa classe corporativo. Acabou? Não, ainda falta coisa. Vejam, nós definimos a classe sistema, as subclasses, a classe responsável, ainda tem que criar a classe data center. Vamos lá. Vamos para a classe data center. Então, vamos continuar agora a classe data center, ok? E a gente vai ver que a classe data center, ela tem alguns métodos: adicionar sistema, buscar mais demandantes, buscar pelo nome e um toString. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na classe data center é a classe data center, ela armazena o quê? Uma lista de sistemas. Então vamos colocar ali uma lista de sistemas, ok? É um atributo que o data center vai ter. E agora vamos para os métodos, ok? Eu vou ter um método ali que vai ser o adicionar, onde eu passo um sistema. Vejam, o adicionar que ele vai fazer, ele simplesmente recebe um sistema, ok? E aqui eu vou fazer, eu pego a minha lista de sistemas e adiciono esse sistema nela, ok? Eu tenho um outro método que é buscar mais demandantes. O que é esse método? Buscar mais demandantes. Ele vai recuperar o sistema que demanda mais funcionários. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu tenho que percorrer a lista para escolher quem é o que tem mais demandantes. Eu começo assim. Eu pego a minha lista de sistemas e digo que o escolhido, ou seja, tem mais demandante, é o primeiro sistema da lista. Tá bom? Aí agora eu vou fazer o quê? Vou percorrer essa minha lista para ver se tem algum outro sistema que tenha mais demandantes do que esse que eu escolhi. E como é que eu faço isso? Assim, ó. Eu pergunto se esse sistema que eu estou olhando, ó, aí eu vou chamar get quantidade de funcionários. Se a quantidade de funcionários aqui for maior do que a quantidade de funcionários daquele que eu escolhi, tá? Vou fazer, o meu escolhido vai ser então esse sistema, tá bom? E aí finalmente aqui eu dou um return no escolhido, tá? Aqui eu tenho mais demandantes. Agora reparem, esse quantidade de funcionários é exatamente o método que, olha só, eu tenho aqui em cada sistema uma implementação específica. Para o corporativo tem essa implementação e para o administrativo eu tenho essa outra implementação, tá bom? Vejam o polimorfismo em ação. Eu estou tratando os dois tipos de sistemas como se fossem objetos do tipo sistema e estou chamando esse método aqui, getQuantidade de funcionário, que é abstrato lá na classe sistema. Estão vendo? E aí ele serviu então para dizer que
subclasses de sistema vão ter esse método. E aí eu posso tratar qualquer objeto dessas subclasses como se fosse um objeto do tipo sistema. Mais uma vez, polimorfismo em ação. Tá bom? Olha esse outro método agora. Recupera o sistema pelo nome do usuário. Tá? Pelo nome do responsável, perdão. Tá? Então, quero o sistema que tenha esse nome aqui como nome do responsável. Como é que eu faço isso? Bom, na verdade, isso aqui vai me retornar uma lista de sistemas, né? Porque eu posso ter vários sistemas com esse mesmo responsável. Então, primeiro, eu crio uma lista de retorno, que é uma lista de sistemas, ok? E eu vou fazer o quê? Eu vou agora percorrer a minha lista de sistemas, tá bom? E vou olhar para cada um dos sistemas e vou perguntar, olha só, o responsável desse sistema tem um nome igual ao nome que foi passado aqui? Se tiver, eu vou pegar e vou adicionar esse sistema na minha lista de retorno, ok? E aí isso está dentro do for, então ele vai fazer isso para cada um dos sistemas dessa minha lista. Feito isso, então vejam só, ele vai retornar então a minha lista de retorno. Pronto, está aqui o método. E, finalmente, eu vou colocar aqui no meu toString do Data Center, tá? Para ele mostrar aqui a minha lista toString. Quando eu fizer isso, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o toString de cada um dos sistemas que estão aqui na minha lista. A gente vai ver isso aqui em ação, tá bom? Bom, pessoal, agora vem a parte de informar os dados disso aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o código completo, vou colocar aqui para a gente analisar, tá bom? Para a gente não perder muito tempo escrevendo esse código. Vamos lá. Como é que é o código? Vamos analisar aqui com vocês agora, tá? Vejam, eu instancio a classe Scanner, ok? Ó, estou instanciando o meu data center, ok? Aí tem um loop, continua lendo. Ó, eu peço o nome do sistema, pergunto se ele roda em full time, tá? Vou informar true ou false. Peço o nome do responsável, o telefone do responsável. Com o nome e o telefone do responsável, vejam, eu crio um objeto do tipo responsável. Tá vendo? Aí eu pergunto, o sistema é corporativo ou administrativo? De acordo com a resposta C ou A, eu vou guardar aqui. O que eu vou fazer? Ó, eu declarei uma variável do tipo sistema. Se ele disse que o sistema é corporativo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai pedir o número de acessos e vai criar uma instância da classe corporativo, tá? Então, olha só, ele vai atribuir na minha variável do tipo sistema um objeto do tipo corporativo, tá? Agora, se for, estava até aproveitando aqui o código anterior para resolver isso aqui, ó, dados do diretor, não é dados do diretor. Solicita outros dados do sistema administra e objeto administrativo. É só para vocês verem, né, pessoal? Eu aproveitei o código anterior para fazer isso aqui, porque era muito parecido, né? Então só modifiquei alguma coisinha. Então vocês começam a ver que na solução desse exemplo aqui, a gente já não tem mais tanta novidade assim. A gente está repetindo o código, tá? Então eu instancio administrativo, coloco na minha variável sistema. Adiciono no data center. Eu tenho um método adicional no data center que eu passo sistema. E aí ele guarda o sistema numa lista que tem lá. Tá joia? Continua informando sistemas. Se eu quiser, ele vai continuar cadastrando aqui um sistema ou corporativo ou administrativo. E aí, o que eu faço?
Dados cadastrados, eu chamo toString do data center para mostrar todos os sistemas que foram cadastrados. O sistema que demanda mais funcionários, ele vai chamar o método lá do data center. E o sistema com responsável Steve. Então eu chamo o método buscar pelo nome passando Steve, ok? Então repare que eu deixei o pesado aqui do código na classe data center. Vocês estão vendo? Então aqui a minha classe main simplesmente pede os dados para criar os objetos, mas o coração da coisa é o que? É o meu objeto data center. Ele contém uma lista de sistemas, onde o sistema pode ser corporativo ou administrativo, e o sistema tem um responsável, que tem nome telefone, ok? Vamos rodar isso aqui? Vamos lá, run as, Java Application. Entre com o nome do sistema, vamos ver, CIS Educação. Sistema roda full time? True. O nome do responsável é o Luiz. Telefone 123. O sistema corporativo? Sim, é um sistema corporativo. Número de acessos? 1000. Estou só informando os dados, tá, pessoal? Continua informando o sistema? Sim. Nome do sistema é o Moodle. Roda full time? Sim. Quem é o responsável? É o João. Qual que é o telefone? 789. Sistema corporativo ou administrativo? Administrativo. Número de usuários? 8.000. Deseja continuar informando os temas? Não. Ó. Sistemas cadastrados. O que é isso aqui, pessoal? É o toString do data center. Olha só, aí está mostrando aqui, ó, abriu chaves, não, abriu colchetes aqui, ó. Aí veio primeiro, é um sistema corporativo que foi cadastrado, ó, CIS Educação, full time, tem 2 usuários, responsável, quem que é? O Luiz, telefone 123. Aí vem um outro sistema que é um administrativo, que é o Moodle, 3 usuários, estão vendo? Tudo isso aqui veio da onde? Veio do toString, quando eu chamei, ó, data center toString. Qual que é o sistema que demanda mais funcionários? É esse aqui, o Moodle, ó. Por quê? Ele requer 3 usuários, o outro requer 2. Ok? Tem algum sistema com responsável Steve? Não. Tá vendo? Veio uma lista vazia aqui. Tá? Pessoal, dúvidas nesse exemplo? Enorme o exemplo, né? Alguma pergunta, pessoal, desse exemplo? Não, professor, tá tranquilo nisso aí. Né? Só é grande, né, Ricardo? Bastante. Bem trabalhoso, bem trabalhoso. Agora, o último, gente, é maior ainda. Né? É maior ainda. Passa que depois a gente vê. Esse aqui é que fala do... Ó, basicamente, ele fala o seguinte. Existem 2 tipos de terroristas aqui. O suicida e o não suicida. Tá bom? Os terroristas, ele tem vários dados. O nome, religião, quantidade de explosivos. Os não suicidas têm o nome, quantidade de explosivos e o país de origem. Tá vendo? Aí ele fala qual que é a periculosidade deles. O suicida é o dobro a periculosidade dele tem uma fórmula. É o dobro da quantidade de explosivos com a constante religião. Se for islamismo, 5. Caso contrário, 2. Né? E aqui tem uma outra regra. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Esse 4º exercício, eu vou colocar a solução aqui e vou mostrar para vocês como é que foi feito isso aqui, tá bom? Porque assim, a gente já está bem avançado aqui no nosso tempo e eu acho que já começou a ficar cansativa essa nossa webconferência. Vamos lá, vamos analisar isso aqui, pessoal. Olha só, essa é a solução que eu vou disponibilizar na sala.
Nós temos uma classe terrorista, que ela é abstrata. Por que ela é abstrata? Porque nós temos um método abstrato que é a periculosidade. Então, todo terrorista tem uma periculosidade, ok? Esse método ele vai ser sobrescrito nas nossas subclasses. Como ele é abstrato aqui, eu preciso declarar minha classe como abstrata, ok? Os dados que todo terrorista tem é o nome e a quantidade de explosivos. Então, nós temos aqui o construtor de terrorista que vai receber esses dados, o nome e a quantidade de explosivos, ok? Nessa classe, nós temos métodos get, para a gente poder ter acesso aos atributos nome, quantidade de explosivos. Não temos método set, porque eu estou assumindo que esses dados do terrorista vêm no construtor e não vão ser alterados, ok? Temos aqui um toString que vai retornar o valor dos atributos. Aí a gente vem com a classe suicida, que é uma subclasse de terrorista. Nós temos um atributo a mais, que é a religião, ok? O construtor de suicida vai receber os atributos da superclasse, da classe terrorista, ok? E vai repassar para esse construtor da superclasse, ó, o nome e a quantidade de explosivos, e ele recebe um atributo a mais, que é a religião, e ele vai guardar aqui. A periculosidade, ele vai sobrescrever, é um método que tem lá em cima, né? Que ele está sobrescrevendo aqui. Faltou até a gente colocar aqui um override, né? Realmente ele está sobrescrevendo um método que tem lá em cima na nossa classe terrorista. Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu colocar aqui na nossa solução. Override, ok? E aí temos aqui o método get para retornar esse atributo e um toString de suicida, ok? O não suicida, ele tem o quê? Ele tem um atributo também, país de origem, tem o construtor que vai receber os dados que ele vai repassar para terrorista e o país de origem, ok? Ele vai sobrescrever a periculosidade de acordo com essa regra aqui. A periculosidade é o triplo da quantidade de explosivos, 3 vezes a quantidade de explosivos. Adicionando com a constante de país, a constante de país vai ser o seguinte: se for Arábia, a constante de país é 7, se não é 5, então ele vai somar isso aqui, ok? Então tem uma fórmula para definir periculosidade, tá bom? Aqui também nós temos um override, tá? Então aqui nós também temos um override. E aí, o que a gente continua fazendo? Temos os get aqui. Finalmente, o programa, o que ele vai fazer? Ele vai definir uma lista de terroristas, ok? Vamos ter um loop que vai pedir os dados do terrorista, que vai ser o nome, a quantidade de explosivos. Repare que o nome, eu coloquei um loop aqui, tá vendo? Por que esse loop, pessoal? Quando você chama o next line, para o segunda vez que ele entra aqui, tá? Esse next line, ele simplesmente pega o enter que você digitou lá no último dado do terrorista anterior, tá? Então eu preciso ter certeza de que o meu nome não vai estar guardando em branco. Então eu fiz um loop, ó. Enquanto o nome for igual a vazio, então ele executa o next line, tá bom? Então com isso, por quê? Porque eu quero pegar um nome, eu quero pegar uma linha de texto, por exemplo, Luiz Reginaldo, né? Mohamed Ali, alguma coisa assim, tá bom? Então, quantidade de explosivos, pergunto o tipo de terrorista, se é suicida ou não suicida, ok? E eu faço a mesma coisa dos outros exemplos, vejam, ó, a resposta foi S, então eu peço os dados que tenha mais para o terrorista suicida, instancio ele aqui, o suicida, ou se for não suicida, peço o dado a mais que tem nele, ok? Instancio ele aqui, guardando a variável que tem o tipo terrorista.
Adiciono esse terrorista na lista de terroristas. Repara, Ricardo, repara que aqui a gente está fazendo o que a gente fez em todos os outros exemplos. Tá vendo? Que é igualzinho essa parte, né? Então aí o que a gente faz? Adicionou na lista, terminou a leitura. Aí agora vem fazer o que ele está pedindo. Apresente todas as informações terroristas. O que eu faço? Tem um for que vai percorrer a lista de terroristas e vai dar um println no terrorista. Então ele vai chamar o método toString aqui, tá bom? Todos os terroristas que possuem o grau de periculosidade maior que 50. O que eu faço? Percorro a lista de terroristas e verifico. Olha, tem... Aí eu chamo o método periculosidade. A periculosidade é maior do que 50? Se for, mostra o terrorista. Ok? Todos os terroristas que têm Mohammed no nome. Percorro a lista de terroristas e verifico se o nome, se eu passar para maiúsculo, contém Mohammed. Se tiver, mostra terrorista. Mais de 10 explosivos. Eu quero saber quantos terroristas têm mais de 10 explosivos. Então, faço a contagem aqui. Percorro a lista, verifico se tem mais de 10 explosivos, incremento em 1 o número de terroristas aqui. Ok? O percentual de terroristas que não são do Egito. Mesma coisa, vou lá. Só que tem uma coisa. O único que tem o país de origem é o não suicida. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, aqui dentro do loop, eu vou verificar se o terrorista é uma instância de não suicida. Ok? Se for uma instância de não suicida, ou seja, se tivesse tipo não suicida, eu vou converter, veja, para não suicida, para poder chamar o método país de origem. E aqui eu verifico se o país de origem não é igual ao Egito, então eu vou contar o número de terroristas aqui. E vou mostrar aqui qual é o percentual de terroristas que não são do Egito, que é o quê? É o número de terroristas que não são do Egito sobre o total de terroristas multiplicado por 100. Ok? E isso é o nosso quarto exercício. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Perguntas? Eu passei bem rápido, mas assim, o principal é vocês verem que, na verdade, praticamente tudo que a gente fez aqui, a gente já falou assim em detalhes nos outros exercícios. Vocês repararam isso aqui? Você reparou nisso aqui, Ricardo? Sim, realmente, É, professor. a Basicamente gente, é quase que uma é, repetição dos outros. exato. Mas é aquele negócio, a repetição é a mãe do aprendizado. Então, assim, é uma repetição, mas que mudou o nome, mudou o exemplo, mas a ideia, o conceito é o mesmo. Ou seja, se você foi acompanhando isso aí, no primeiro exercício você ficou um pouquinho de dúvida, no segundo você já pegou, no terceiro mudou assim o cenário, mas era a mesma coisa. Então a ideia é que com esses 4 exemplos você chegue aqui e você, opa, que legal, já estou entendendo como é que essa coisa funciona, É aquele tá? ditado, né, professor, que a prática leva à perfeição, né? Exato, e eu digo mais, o Daniel, não só a prática, mas a repetição, tá Isso. bom? Então é isso, pessoal. Achei que a gente não ia conseguir, mas assim, consegui passar para vocês os 4 exercícios, né? São 4 exercícios muito grandes, mas assim, eu digo para vocês assim que realmente, se vocês estudarem esses 4 exercícios e entenderem o que esses 4 exercícios estão fazendo, eu posso me dar por satisfeito assim com vocês nessa disciplina de programação orientada a objetos. E eu posso dizer que vocês estão sabendo mais do que muitos desenvolvedores Java que hoje estão aí no mercado de trabalho, tá bom? Esses conceitos que a gente viu, que reparei, nesses últimos exemplos, a gente viu herança, polimorfismo, vimos construtores, como que funciona a questão dos construtores, como é que o construtor de uma subclasse chama o construtor de uma superclasse. Então a gente está falando de conceitos muito avançados de orientação a objeto, tá? Então se vocês entenderem isso que foi passado nessa aula, vocês estão de parabéns.
tá bom? E vocês atingiram com 100% de aproveitamento o objetivo dessa disciplina, tá? A orientação a objeto, a parte mais difícil é essa parte que eu passei para vocês hoje, tá? Mas é isso então, pessoal. Para concluir, vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Sem dúvida no momento, professor. Muito obrigado aí pela explicação. Perfeito, Daniel. Eu agradeço. Ricardo, você tem alguma pergunta? Não, professor, também está tranquilo aí. Muito obrigado aí também. Maravilha, gente. Obrigado por estarem aqui até essa hora na nossa aula e tudo. Essa nossa aula fica gravada, então, para os colegas que não puderam participar e até para vocês, caso queiram assistir novamente, com mais cuidado, dando pause aí no vídeo, observando melhor as explicações, ok? Então, talvez esse seja a webconferência mais importante do nosso curso, tá bom? Mas então, gente, obrigado, então, e até... lembrando, semana que vem eu vou fazer a nossa última webconferência na terça-feira, porque a unidade 4, ela está fechando na quarta-feira, tá bom? Para que a gente possa, pelo menos, fechar os exercícios antes de acabar a unidade 4, tá bom? Ok, professor. Gente, muito obrigado, então. Boa noite. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau.